Olá novamente. Hoje vamos começar o método dos mínimos quadrados, agora expandido para sazonalidade. Na verdade, o método é basicamente o mesmo. É mínimos quadrados ordinários, que é como a gente costuma chamar, né, o nome completo dele, né? Então, existem várias variações da técnica de mínimos quadrados e a gente vai utilizar aqui o conceito de regressão múltipla, só que, ao invés de ter várias variáveis, a gente vai ter várias funções. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, basicamente é o seguinte, o que é sazonalidade? Não tem um conceito, tipo, qual é a definição matemática de sazonalidade? A definição de tendência é possível estabelecer com muita clareza, mas a de sazonalidade, não. Então, no geral, os conceitos, eles são intuitivos? Não, são intuitivos mesmo. Na verdade, é mais uma observação empírica. Então, o que é que empiricamente a gente define como sazonalidade? São fenômenos que ocorrem regularmente de ano para ano. Então, a palavra sazonal, é de seasonal, né? Tem a ver com estações do ano. Então, fenômenos sazonais são aqueles que ocorrem de alguma maneira vinculados aos ciclos do ano. É por isso que muitos autores separam fenômenos cíclicos de fenômenos sazonais. Tá? É importante ter essa clareza. No fundo, é mais ou menos a mesma coisa, só que o cíclico é o fenômeno geral. É tudo aquilo que acontece com certa periodicidade. Já um fenômeno sazonal é todo aquele que tem algum vínculo com as estações do ano. Tá? Isso tem que estar muito claro. Então, vamos nos concentrar nesse conceito de sazonal. Então, o fato de haver, de alguma maneira, alguma periodicidade sazonal, não significa necessariamente que nós estamos falando de dados medidos em meses. Eu, inclusive, hoje só vou dar exemplos medidos em meses, mas eu posso ter dados que são medidos em trimestre, eu posso ter dados medidos em semanas. Então, ciclos lunares, de alguma maneira, estão vinculados, né? Apesar de, não, ciclos lunares são um pouco diferentes, né? Eles têm uma ciclicidade diferente da solar. Então, são ciclos solares, no geral. Seja medido em meses, trimestres, semestres, seja medido em semanas, dias. Então, eu posso ter dados medidos em dias e ter fenômenos sazonais nele. Então, lembrem-se, bora resumir isso. Sazonal é aquilo que acontece regularmente, com algum tipo de regularidade, de ano a ano. Ou seja, são ciclos que estão vinculados ao ano, são ciclos que estão vinculados ao Sol, né? Às estações do ano. Então, a gente separa disso os fenômenos cíclicos em geral. Tem fenômenos cíclicos que não estão vinculados às estações do ano, ou que acontecem em séries de tantos e tantos anos, ou são lunares, enfim. Existem muitos exemplos de ciclos não sazonais. Aqui a gente vai focar um pouco no sazonal, mas se vocês entenderem o sazonal, vocês entendem os cíclicos em geral, tá? Então, mas a verdade é que tudo a gente vem com exemplo, né? Eu peguei aqui um conjunto de dados que é até importante. O motivo de eu ter escolhido esses dados para dar de exemplo de cara, embora não vai ser o exemplo de modelagem que a gente vai dar. Hoje a gente vai dar um exemplo de modelagem, amanhã a gente vai ver outro exemplo de modelagem usando esses dados aqui. Hoje a gente vai usar a IPI, tá? Mas eu quis começar fazendo uma análise exploratória desses dados, porque fazer análise exploratória de dados com sazonalidade pode ser um pouquinho mais interessante, mais diverso, do que fazer com os de tendência, tá? Então, aqui, ó, temperaturas médias mensais em graus centígrados de janeiro de 76 a dezembro de 85, nas cidades de Cananéia e Ubatuba. Então, esse conjunto de dados aqui, ele contém dados de duas cidades, tá? Então, ele é uma matriz que tem uma coluna, que são as datas, eu vou mostrar isso depois para vocês no código, tá? E tem a coluna, e tem as duas colunas de temperaturas, todas em graus Celsius, tá? Se a gente plotar essas temperaturas, não se preocupe que depois eu mostro o código, se a gente plotar essas temperaturas, eu vou ter duas curvas aqui, né? A curva azul para a cidade de Cananéia e a curva laranja para a cidade de Ubatuba. Notem que nós estamos aqui, tá vendo, né, o ciclo anual aqui,
Então, você claramente está vendo que tem um fenômeno cíclico acontecendo. Opa, tem um fenômeno cíclico aqui acontecendo. Então, esse fenômeno cíclico, a gente normalmente entende, ó, está subindo, está descendo, tem altos e baixos, né? Nem toda oscilação é necessariamente sazonalidade. Então, a sazonalidade é quando tem algum ciclo que se encaixa no ciclo de ano. Então, olhando assim por alto, dá para perceber que parece ter um comportamento que se repete tanto numa cidade quanto na outra. Assim, eles não são exatamente iguais, não parece haver uma tendência, mas nota que eu estou falando, olha, os termos que eu estou dizendo, não parece haver. A gente vai ter que sempre fazer uma análise, né? Eu tenho que sempre medir tendência, ver se vai ter ou se não vai ter. E nota que apesar de ter ciclos, você percebe que de alguma forma tem algo se repetindo, mas não é igual. Por quê? Porque a gente não tem só um componente cíclico determinístico acontecendo. A gente também tem uma componente aleatória. E isso é uma coisa importante, tá? Bora analisar só uma das séries para não ficar muito complicado. Bora analisar só as séries de Cananeia. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa série azul, que está aqui, e eu vou plotar ano a ano. Eu vou isolar um ano do outro. Eu vou cortar essas retinhas que juntam um ano no outro e bora ver o que acontece. Ó. Então, em cada cor dessa separada, está um ano diferente. Eu devia ter colocado essa legenda para fora, né? Então, está um ano diferente. Para a gente poder enxergar um pouco melhor os comportamentos. Repara que parece ser sempre muito parecido ano a ano, né? Então, ano a ano, eu sempre tenho um crescimento ali de janeiro para fevereiro, com exceção do primeiro ano. Os demais anos têm mais ou menos esse comportamento, com exceção de 83, que dá para ver aqui, né? Ele ficou mais ou menos estável. Tem um crescimento de janeiro para fevereiro, depois ladeira abaixo, né, de termos de temperatura, é São Paulo, afinal de contas, até chegar no meio do ano, que é o período mais frio do, em média, né? Nota que a gente está falando aqui de 27 graus mais ou menos, caindo aqui para 19, 18 graus. Então ele cai, tem aqui uma oscilação mais ou menos no meio do ano e depois volta a subir no final do ano. Final do ano é o verão, né, no hemisfério sul. Final do ano, início do ano, verão no hemisfério sul. Então aqui a gente está vendo, olha, que mais ou menos tem um comportamento parecido, se eu for olhar ano a ano. Tem uma outra forma de visualizar, uma outra forma de análise exploratória, caso você queira analisar bem e entender bem o tipo de sazonalidade, que é plotar uma série por cima da outra. Ao invés de ter como referência um ano por cima do outro, ao invés de ter como referência os anos, eu vou ter como referência os meses e ver se eu encontro algum tipo de padrão nos meses. Esse gráfico é um gráfico muito bacana, inclusive, olha só. O que foi feito aqui? Eu peguei, aqui está em azul, ó, o ano de 76 e plotei o ano de 76 em azul, está aqui, ó, por baixo, passando. Aí depois eu peguei o ano de 77 e plotei. Então, ao invés de dar uma continuidade, eu plotei em cima 2 meses. Então, aqui estão todos os anos. E olha que interessante que a gente percebeu. De um modo geral, o comportamento ele se repete, eu tenho um padrão. Aquilo que eu estava falando para vocês. De um modo geral, eu tenho essa subida até fevereiro, depois começa a descer. Repara que isso não é perfeito, né? Então, a gente está vendo que existe um comportamento padrão, um ciclo aqui de 12 meses. Então, eu tenho aqui uma periodicidade de 12, né? De 12 amostras. Nesse caso, cada amostra é em mês. Então, meus dados são dados mensais. Então, eu tenho ciclos de 12. É perfeito? Não, não é. Você percebe que, ó, por exemplo, aqui a curva roxa, que é em 80, e em 80 aconteceu de subir até fevereiro e de continuar subindo em março, depois é que começou a queda. Então, essa sazonalidade, ele é um comportamento periódico, mas não é um comportamento periódico perfeito. Existe alguma variabilidade. Aí você pode entender de duas maneiras. Que você tem aqui uma sazonalidade estocástica ou que você tem uma sazonalidade determinística, uma função que se repete mesmo, bem bonitinha aqui, somada com uma componente estocástica, que é o que a gente vai, inclusive, pressupor aqui nessa parte do capítulo.
Então, esse gráfico aqui é bem interessante, eu vou mostrar para vocês como é que faz, porque ele permite você enxergar o padrão da sazonalidade. Isso aqui é especialmente útil, inclusive quando a nossa curva não tem tendência. Agora, quando a nossa curva tem tendência, pode ser mais interessante a gente fazer um gráfico desse, primeiro retirar a tendência, aí depois a gente faz só para sazonalidade. Então, já que a gente fez uma análise, então deu para perceber que a nossa série ela tem um padrão. Isso aqui, inclusive, é um ciclo. Ó. Eu estou ilustrando aqui para vocês. Isso aqui é um ciclo que se repete ao longo da curva. Tem um comportamento padrão aqui. E esse comportamento padrão ele se repete a cada 12 amostras, no geral. Tá? Então, já entendemos aqui que o nosso período é igual a 12. Aqui, ó, se eu pegar cada mês ao longo dos anos e fizer a média ela vai se repetir, ó, mês a mês. Coloquei em gráfico de barra para ilustrar isso melhor. Então, de um modo geral, olha o que acontece em média. De janeiro para fevereiro tem um crescimento, e de fevereiro até os meses do meio do ano, que é junho, julho, agosto, queda, e depois novamente uma subida, o que faz sentido, porque esses meses aqui do meio é inverno, os 3 meses aqui são inverno, e dezembro, janeiro e fevereiro são verão. Esse aqui é outono, isso aqui é primavera. Então, você consegue enxergar com muita clareza, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, verão, tem um crescimento. Aí essa queda aqui é outono, até chegar no período mais frio, que é inverno, e vai depois renascendo aqui a primavera até de novo o verão. Então, em termos de temperatura, essas duas cidades são um exemplo muito legal, bem marcadinho, né? Então, aqui, olha, um exemplo relativamente simples de como fazer uma análise exploratória. Antes de prosseguir com a metodologia em si, dá uma mostradinha rápida no código para vocês. Muito bem, gente. Vamos aqui dar uma olhada no código. Lembre-se que, lembre-se que eu estou falando no Python sempre, né? Nesse código aqui, inclusive eu vou mandar os códigos de mínimas quadradas vinculados com a tendência, dei uma ajeitada lá para ficar um pouco mais fácil de vocês acompanharem, tá? Primeiro aqui eu sempre chamo as bibliotecas necessárias. Vocês vão reparar que tem 3 bibliotecas que são básicas que para praticamente qualquer análise de dados, né? Que é o NumPy, o Pandas e o Matplotlib. Então, de um modo geral, eu vou sempre estar postando o link lá de aprender Python, aprender R, mas eu vou colocar mais do Python porque o Python está um pouco mais fora da realidade, né, de vocês. Python é bom estudar o Python básico, que são aquelas instruções que não estão em nenhuma biblioteca. Não, no Python a gente não chama de pacote. A única linguagem que chama de pacote é o R. As linguagens em geral chamam de biblioteca, né? Então, o Python é bom estudá-lo sem biblioteca nenhuma, dar uma olhada de como é que ele funciona, não precisa ser um especialista em programação, é mais ou menos entender como ele funciona, como é que abre o Jupyter Notebook, como é que abre o Spider, vamos trabalhar só com esses dois, né? Depois que pegou essa parte básica, normalmente as bibliotecas mais utilizadas, que vale a pena dar uma investigada, é o NumPy, que o NumPy é uma biblioteca que trabalha com análise numérica, isso é NumPy, né? Que é Py de Python e Num de número. E a tentativa de NumPy é tentar fazer uma análise numérica baseada na análise vetorial. Então, que é uma coisa que não vem na linguagem Python básica. Lá você tem listas, né, tuplas, mas você não tem vetores, não tem matrizes. E para você trabalhar com simulação, com linguagem científica, técnica, necessariamente você precisa de vetores e matrizes. Então, é o que o NumPy faz. Ele estabelece uma base de vetores e matrizes, inclusive ele segue muito o MATLAB nesse sentido, em alguns aspectos, em outros ele é um pouco diferente. Então, o NumPy ele é base, inclusive, para muitas outras bibliotecas. Tem várias bibliotecas que foram construídas em cima do NumPy. Uma delas é o Pandas. Inclusive, mesmo que eu não use nenhum comando no NumPy, eu preciso abrir o NumPy para poder usar o Pandas, porque o Pandas ele é baseado no NumPy. Então, o que é o Pandas? O Pandas ele é uma biblioteca de análise de dados. Ele tem muita ferramenta legal, interessante, tem um conjunto de dados. É mais fácil eu analisar, fazer filtro, enxergar detalhes
através do Pandas do que pelo Excel, por exemplo. Tem coisa que no Excel, ok, você faz bonitinho, mas se você souber usar o Pandas é incrível. Dá para fazer muita coisa mesmo, de uma forma bem legal mesmo. Combinar filtros, ele é uma coisa bem bacana. Que a gente não está fazendo tanto aqui, porque a gente está sempre trabalhando com um vetor só de dados. E tem o Matplotlib, esse é mais cara de pau. Ele até vem com isso no nome, né? Mat, né? De MATLAB. A intenção dele é uma biblioteca que serve para plotar gráfico. Existem muitas outras. Tem o Seaborn, por exemplo, que é espetacular. Dá para fazer coisa muito legal no Seaborn. Mas o Matplotlib é o básico. E as outras bibliotecas, no geral, são baseadas nele. E é relativamente fácil de aprender. É uma questão de estar praticando, né? Então, essas são as bibliotecas básicas que a gente vai trabalhar sempre aqui. Tem ainda uma outra biblioteca que é bem básica, mas também ela é muito útil para uma grande gama de análise estatística e um pouco também de ciência de dados, que é o Static Models, tá? Então, a gente vai sempre estar usando essas 4 bibliotecas aí, tá? Eventualmente posso mostrar alguma outra, mas essas 4 são essenciais. Então, as ferramentas de séries temporais estão no Static Model de modo geral, tá? E até o momento, nessa parte do código que eu vou mostrar hoje, eu não tem nenhum código aqui, inclusive. Posso até tirar isso aqui, inclusive, que não vai usar. Ao menos não agora. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai carregar os dados, tá? Então, você pode criar uma variável com o caminho onde os dados estão. Lembra que ao invés de barra ao contrário, usa barra normal, você tem que substituir a barra para poder indicar o caminho. Isso para quem está trabalhando com o código local, tá? Então, quem está trabalhando no Spider e quer chamar um conjunto de dados, uma coisa muito bacana é você pegar todos os teus dados e separar em pastas e deixar tudo numa pasta só, porque senão vai virar uma bagunça. Você vai colocar dado aqui, dado lá, dado não sei aonde, não, coloca tudo numa pasta só. Padroniza lá os nomes e sempre que você for acessar, você acessa de lá. No máximo, você cria umas subpastas para separar em categorias, tipo séries temporais, enfim, outros tipos, né? Aí você só dá esse read de CSV, que o arquivo está em .csv, que no geral eu prefiro, e coloca o caminho, tá? Esse comando aqui, read6, é que ele mostra os 6 primeiros registros da minha planilha de dados, tá? Do meu arquivo de dados. E olha como ele é. Esse aqui é um pouco diferente da chamada que eu fiz nas outras aulas. Eu percebi que o pessoal estava assim bananando com aquilo lá, então eu decidi explicar mais devagar. Então vamos lá. Meus dados, eles têm esse formato. Lembra que eu recomendei em aulas passadas? Antes de abrir aqui, abre o arquivo no bloco de notas, dá uma olhada como ele é, vê se tem alguma coisa bagunçada lá que tem que ser corrigido. Aí depois você abre aqui. Aí você abre aqui, então eu escolhi mostrar os 6 primeiros, poderia mostrar os 10 primeiros, os 100 primeiros, ou tudo, se eu quisesse, mas não seria muito prático, eu só quero ver o formato. Então repara como é que ele é, né? Ele basicamente é um conjunto de dados com 3 colunas, onde a primeira coluna é a coluna ano, tá? Tá aqui. Inclusive aqui, uma coisa legal, olha, que se você for fazer, amanhã eu vou explicar isso com muito mais detalhe, tá? Mas uma coisa legal de trabalhar, eu tenho mais 2 colunas, né? Que é Canané e Ubatuba são as temperaturas. Essa coluna ano, se a gente fosse, deixa eu, por exemplo, pegar aqui, ó, deixa eu dar uma executada aqui de novo e deixa eu abrir uma linha aqui. Se eu fosse mostrar os tipos de dados, bora ver aqui, df.zt.info, que aí eu quero ver quais são os tipos de dados. Ó, ele vai me mostrar que o tipo ano, Canané e Ubatuba são float, tá? Float são dados que são inteiros, tá? Então, até aí tudo bem, é número, né? Não, float não é inteiro, não, float é real, né? É ponto flutuante. 64 bits. Até aí tudo bem, eu quero número mesmo, é isso aí. Agora, ano é um tipo objeto. E é interessante para mim transformar essa coluna ano aqui em coluna data. É muito útil. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês amanhã. E se eu quiser fazer isso, até escrevi para quem quiser ver, você pode usar esse comando pd, que é do Pandas, né? ToDateTime,
Aí você pega a coluna que você escolhe, né? DFZT, que foi o nome da variável que eu escolhi, que é DF. Reparando que eu sempre coloco esse padrão, né? DF vem de data frame, tá? E ZT, bom, Z de T, né? Que é a série. Então, eu sempre escolho essa variável aqui e eu quero pegar a coluna ano. E eu quero converter a coluna ano no tipo data. Quando a gente faz esse comando, aí ele muda. Aí ele vira um datetime 64. Esse NS aqui é porque a precisão é de nanosegundos, tá? Então, isso aqui é bem bacana, porque aí eu converti o tipo ano para datetime. Ou seja, agora, antes o computador, ele olhava e via, estava escrito ali, mas o computador não sabia que era data, né? Era só parecido. Agora eu quero converter esse data para ser o índice dele. Por que isso seria interessante? Olha aqui. Quando eu abro os arquivos de dados, o Python imediatamente associa cada linha a um índice. Só que automaticamente esse índice vai de 0 em diante. Isso aqui é automático, tá? O R também faz isso, viu? Só que ele associa do 1 em diante, não é do 0 em diante, tá? Acho que o Python talvez seja a única linguagem, não conheço outra, pelo menos, que comece do 0. Então, aqui está associado o índice. Então, qual é a ideia? É transformar essa coluna ano no tipo data e depois converter a coluna ano como se fosse um índice. Porque isso facilita muito na hora de plotar os dados. Porque quando ele plota os dados, ele plota em função do índice. Então, aqui eu já estou mostrando. Então, aqui está mostrando o seguinte. Aí eu estou convertendo para datetime, ele converte tipo data, e depois eu estou convertendo para índice. Aí ele vai transformar em índice. Aí olha a diferença. Aqui, ó, eram 3 colunas diferentes. Agora, ano já não é mais uma coluna. Ano é uma data e passou a ser o índice. Repara, o índice é diferente de uma coluna. Quando você passa os dados, inclusive tem uma pergunta aqui, ó, se transformar os dados em séries no Python, ele já não entende onde está a data nos dados? Mais ou menos. Se você transformar em série, você vai ter que indicar qual é a coluna índice. Aí ele transforma aquilo em índice. Mas eu não necessariamente, isso aqui tem formato data, isso pode ter em formato de palavras, de nomes, qualquer coisa. Então você tem que indicar que é um tipo data. Então, ele não está necessariamente formatado no tipo data. Então, o datetime ajuda nisso, ele transforma em data mesmo, a ponto de ser reconhecido como data. Tipo, você pode fazer operações de data. Eu quero, pega a primeira amostra, subtrai da quinta amostra e diz qual é o período entre eles. Ele te dá lá. É 10 meses, 5 dias e tantos segundos. Então, você pode subtrair datas para obter intervalos, é bem útil. Inclusive, ele faz isso melhor do que a maioria das linguagens que eu conheço. Essa questão de operações com datas é muito bacana e muito prático fazer com Python. Mas você tem que informar que o tipo é data. Quando você faz esses dois comandozinhos simples, ele transforma na forma que você quer. Então, isso aqui é um data frame, mas na verdade é uma série, né? Você tem aqui, só que você tem uma série com duas colunas, né? Duas séries diferentes. Então, aqui, olha, eu vou plotar essa série, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei. Então, eu já mostrei antes para vocês o matplotlib, tem um comando plot, né? Você coloca plt.plot. Mas o Pandas, além de se utilizar do NumPy, ele também se utiliza do Matplotlib. Então, o Pandas ele também tem como base, não apenas o NumPy, mas ele também tem como base o Matplotlib. Então, esse comando .plot é como se fosse um método dentro da variável que é um data frame que eu criei. Tá? Aí eu posso repassar aqui o tamanho da figura. Isso aqui é a proporção, viu? 16 por 9. 16 é largura, 9 é altura. Tá? Proporção, tipo um monitor é 16 por 9. E eu coloquei aqui o título, que é a temperatura. Aí eu só coloquei o label do X, label do Y, coloquei a legenda, disse que a legenda tem que aparecer na parte de cima à direita, ó, upper right, e 14 o tamanho da fonte, né? Posso até mudar o tipo de fonte, tá? E eu salvei numa pasta que eu queria. Então, esse aqui é para plotar os dados, tá? Muito bem, agora eu vou mostrar como usar o Pandas para fazer uma análise exploratória interessante e criativa em cima de uma série sazonal, tá?
Eu vou mostrar, inclusive, como usar boxplot janelado, mas vai ser lá para frente, porque quando eu quiser mostrar sobre a heterocidade, né, que é quando a variância muda. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, lembra desse gráfico aqui, né, que eu mostrei há 2 vídeos atrás, que eu simplesmente plotei as ano a ano. Isso aqui é relativamente simples, na verdade, é só pegar o mesmo eixo e plotar o ano de acordo com o período em que ele está. Então, ele só não vai fazer a conexão, né? Então, basicamente, o que é que eu fiz aqui? Eu salvei uma variável A, que olha uma coisa bacana que dá para fazer. Você pode pegar aqui A, que é uma variável que eu acabei de criar, pega o nosso data frame, que é o dado que a gente importou, né, que tem aqui 2 colunas, e que o índice agora está no formato data, e eu quero retornar o índice. Só que eu quero fazer uma coisa diferente. Bora só mostrar o que esse comando aqui faz, para vocês terem uma noção do que foi que eu fiz, tá? Se eu digito só isso aqui, o que é que ele vai retornar para mim? Olha, eu quero... Deixa eu até tirar isso aqui. Eu quero retornar um índice do meu data frame, tá? Aí ele vai dizer que o meu data... Ah, não, eu tenho que rodar aqui de novo, né? Não, não, tem que rodar, senão ele não vai fazer. Já fez aqui. Já botei aqui também. Agora eu quero rodar só isso aqui. Ó, aí ele está mostrando, olha, só o índice. Não está mostrando os dados. Agora, nota que eu não quero mostrar o índice todo. Que como ele já entende que é por data, isso aqui está no formato data, eu posso querer ver só os anos. Item a item. Então, eu coloco aqui year. Ele mostra, ó, 76, 76, 76. Ele pegou só o ano e mostrou. Se eu quisesse mostrar só o mês, era só digitar isso aqui que ele mostrava os meses. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, que está em dia. Se eu quisesse mostrar o dia, e assim vai, né? Aqui é day, se não me engano. Ó, ele foi sempre medido no último dia do mês. Inclusive, esse aqui foi no dia 29. A Gilza perguntou sobre ano bissexto. Esse primeiro ano aqui foi bissexto. Tá? Então, esse aqui é bem legal. Mas tem um outro comando no Pandas, que é esse comando unique. Ó, eu quero salvar aqui A, né? Que é o ia, tá? Repara que ele, como um ano tem 12 meses, né? Então 76 se repete 12 vezes. Mas eu não quero que ele se repita 12 vezes, eu quero só os anos. Eu quero retornar só os anos. Então, tem esse comando unique, que ele pega aquela coluna e seleciona sem repetição. Ele pega uma item sem repetir. Então, por exemplo, aqui a gente tem 76 várias vezes. Ele vai pegar só uma vez 76, só uma vez 85. Então, é só pegar o unique aqui. Vamos digitar anos aqui para ele poder mostrar. E olha só que legal. Ele me retornou por ano. Então, eu salvei aqui um vetor de anos. Só que é bacana. Esse é um comando bem legal, porque às vezes eu tenho dados ali que tem vários tipos, eu não sei quantas categorias tem. Aí eu só digito um unique desse, eu fico sabendo quais são as categorias que os meus dados têm. Tá? Deixa eu deletar essa célula aqui. Então eu fiz aqui, eu criei um vetor de anos, que se chama anos, vai ficar mais fácil. Esse vetor anos tem todos os anos dentro da série. Fiz a mesma coisa para mês. Eu criei um vetor de meses, que é extraído direto do índice, que nesse caso aqui é 1, 2, é numérico, né? Vai de 1 a 12. Mas eu também criei um vetor meses str, que é janeiro, fevereiro, para ficar bonitinho. Eu criei esse vetor aqui só para ficar bonitinho no gráfico, tá? Aí eu criei aqui uma figura. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um for, aí eu criei essa variável ztano aqui. Nela, o que, que eu faço? Olha que bacana. Eu pego o meu data frame ZDT, isso aqui significa, olha, Python, pega aí a coluna Cananéia e seleciona da coluna Cananéia todos os registros cujo ano é igual a i. Né? Nesse caso, o i é o meu... Porque o for, eu posso pegar um vetor e ir repetindo para cada item daquele vetor. Então, eu selecionei o vetor anos. Então, quando ele for repetir, ele vai pegar o primeiro ano do vetor anos, que é 76.
Aí depois ele vai repetir para 77, para 78. Então, o que eu estou fazendo? Olha, seleciona aqui os dados de Cananéia para os anos, né, para o ano de 76. Aí ele pega só os dados de 76 e plota os dados de 76 para os meses aqui. Então, no Python, eu posso plotar números com palavras se tiver do mesmo tamanho. Aqui eu coloquei, como esse vetor tem 12 amostras, aqui eu tenho palavras, então é bacana. E ele vai fazer isso para cada ano. Ele vai ficar plotando para cada ano. Então, basicamente é assim que funciona, olha só. E ele aqui no eixo X, ele foi plotando em cima dos meses, das palavras meses, né? Então, ele pegou cada vetor de 12 e foi repetindo para cada ano o plot, viu? É bem simples. Tem pessoa que faz isso aqui de modo mais complexo, mas eu prefiro fazer assim, mais bonitinho, simplesinho. E aí você formata como você quiser e salva se você quiser. A mesma coisa em relação à média. A lógica é mais ou menos a mesma. Eu já estou aproveitando aqui as variáveis que eu criei, os vetores que eu criei aqui atrás. E eu também uso um for, só que ao invés de retornar os dados por ano, eu estou retornando os dados por mês. E para cada conjunto de dados de mês, tipo assim, eu pego todos os janeiros de todos os anos, né? E tira a média deles. Pega todos os fevereiros de todos os anos e tira a média deles. E para cada média dessa, plota num gráfico de barras. E foi só o que eu fiz. É um for. Então, se você quiser fazer um gráfico mais elaborado e criativo, você pode, essa mesma lógica você pode usar no R também. Não é muito complicado de usar no R. Tá? Então, foi basicamente assim que eu fiz a análise de dados. Então, a seguir, a gente vai ver um exemplo já de modelagem. Tá?